Olá, irmãos da Congregação Batista Regular em Jacumã. Que vocês tenham tido uma semana abençoada por Deus e agraciada. Era desejo nosso poder estar esta noite reunidos em nossa congregação, em nossa igreja, abraçando, apertando a mão de cada irmão. Mas isso ainda não nos é possível. Temos um bom testemunho a prestar diante da nossa sociedade, o respeito às orientações emanadas das nossas autoridades e assim como o zelo e o cuidado para com aquelas pessoas que, segundo os especialistas, precisam de um cuidado especial para não contrair o coronavírus. Este é o motivo de ainda não estarmos juntos. Mas espero em Deus podermos hoje prestar a nossa adoração e sermos ensinados e edificados com a sua palavra, com a palavra do Senhor, nosso Deus. Muitos especialistas têm afirmado que a maioria dos acidentes automobilísticos, acidentes de trânsito, eles têm ocorrido próximo ao local de destino ou ao local de origem dos seus condutores ou das pessoas que estão envolvidas. Pois é neste momento que as pessoas elas relaxam e tendem a prestar menos atenção nas coisas ao seu redor. Ou sai de casa sem o cinto de segurança, ou quando vai chegando, que entra na rua de casa, elas tiram o cinto de segurança por achar que aquilo não é mais necessário. São nesses momentos que acontecem acidentes graves e fatais e muitas vezes levam pessoas a óbito. Outros dizem que o ambiente familiar é o local mais propenso para que nós possamos conhecer o coração das pessoas. Pois também é neste ambiente onde as pessoas relaxam, tiram as suas máscaras e mostram aquilo que está em seu coração. O texto sugerido desta noite, Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 1 a 9, vai nos remeter a esta reflexão. Mostre o que tem em seu coração. O texto de Deuteronômio, capítulo 6, 7 e os demais, ele nos remete a um discurso de Moisés diante do povo de Israel, quando estes estavam prestes a entrar na terra prometida, a passar o rio Jordão e adentrar nesta terra. Moisés, ele desejava que a obediência ao Senhor por parte de Israel fosse motivada por princípios espirituais e não por opiniões pessoais. As pessoas não precisavam adorar a Deus, não precisavam obedecer a Deus por aquilo que elas achavam, mas elas deviam a obediência a Deus, o amor a Deus, o temor a Deus, por quem Deus é. Através da sua lei, o Senhor revelou a sua santidade diante do seu povo. Ele edificava vidas por meio da lei. Ele unia coletivamente todo o povo de Israel. Pois, no contrário, como seria possível uma nação com mais de 2 milhões de pessoas viver juntos, trabalhar, lutar, conquistar e adorar ao Deus Todo-Poderoso sem um conjunto de normas bem definidas? Através da sua lei, Deus desejava que o seu povo se consagrasse a Ele e seu coração e a sua vida glorificasse o seu santo nome. E esta consagração seria evidenciada, diante das condutas exteriores deste povo. Diante daquilo que aquele povo fazia, evidenciaria o que estava dentro do seu coração. E esta modificação, esta transformação, ela deveria começar de dentro
para fora, do seu coração para as suas atitudes, da sua casa para a comunidade, para todo Israel. Este é o princípio que nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, primeiro dentro da sua casa, depois na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então a transformação acontece de dentro para fora. O testemunho tem que estar de dentro para fora, do coração para as atitudes, da casa para a sociedade. Este é o desejo do Senhor não só para Israel, mas também para toda a sua igreja. A igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade. Que sejamos pessoas consagradas ao Senhor. Que a nossa vida exterior possa refletir o que está dentro do seu coração, do nosso coração. Então, esta noite eu gostaria de considerar com os irmãos três princípios. Mostre um coração temente a Deus. Mostre um coração que ama a Deus. E mostre um coração que obedece a Deus. São estes os três princípios que vamos considerar neste dia. Vamos ao primeiro, um coração que teme a Deus. Lemos nos versículos 1 e 2, estes, pois, são os mandamentos e estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprissem na terra que passa para possuir, para que temais ao Senhor teu Deus, e guardades todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e os filhos do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Percebam que depois de terem aprendido os mandamentos do Senhor, os estatutos e juízos de Deus, o povo tinha que obedecer. O povo tinha a obrigação de cumprir os seus mandamentos, pois isso demonstrava a santidade de Deus e a obediência do seu povo. E sabe de uma coisa? Quando você aprende os mandamentos e os cumpre, isto também vai produzir no seu coração o temor a Deus. A palavra temor, aqui em nossas traduções, ela se refere não a um medo provocado pelo domínio tirano, um domínio opressor de seu dominador. Mas a palavra trata-se de uma reverência, de uma admiração, respeito e honra ao Deus que nos governa, ao Deus que nos criou, ao Deus que com muita graça e muito amor e muita misericórdia tem cuidado de cada um de nós. Tenha a palavra de Deus gravada em seu coração. Tema ao Senhor, nosso Deus. Atente para os princípios, atente para os seus mandamentos, porque o Senhor Deus tem nos instruído. Tenha um temor, mas um temor com reverência, admiração, respeito e honra ao Deus que nos dá salvação. Andar no temor de Deus implica também ter os seus dias da vida prolongados. Veja o final do versículo 2, quando ele diz: e que teus dias sejam prolongados. E eu quero que você atente para este aspecto desta palavra sobre dois pontos de vista. O primeiro deles, Deus se compraz na obediência de seus filhos. Deus tem alegria de ter filhos obedientes, que honra ao seu nome, que anda de forma a glorificar o seu santo nome. Deus não vai precisar disciplinar com a morte filhos obedientes. Pastor, e Deus disciplina com a morte? Sim. Ou você ainda não leu ou não lembra do texto de 1 João, capítulo 5, versículo 16, onde ele diz: se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida.
aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esses não digo que rogue. Então Deus nos adverte que há pecado sim, que Deus vai punir com a morte. Então a obediência e ao temor de Deus para com seus filhos, ou seus filhos para com Deus, Deus não vai precisar disciplinar com a morte. Você como pai se sente honrado na obediência do seu filho? Deus também se sente honrado quando obedecemos a Ele. O segundo aspecto que devemos, ou o porquê andar em obediência a Deus, no temor de Deus. Quando tememos a Deus, nós andamos em sua obediência. Passamos por longe de muitos perigos que poderiam ceifar a nossa vida. Por exemplo, quando obedecemos ao mandamento e não roubamos, estamos livres de tomar um choque de uma cerca elétrica, estamos livres de tomar um tiro que alguém, um pai de família, legitimamente pode proferir ao defender a sua família. Então, quando andamos no temor de Deus, andamos na obediência e ficamos livres ou longe de determinados perigos. Por isso, os nossos dias poderão ser prolongados. Mostre em seu coração o temor de Deus. Mas também não esqueça de demonstrar o segundo aspecto do nosso texto, o princípio, um coração que ama a Deus. Versículos 4 e 5 diz: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. As nações ao redor de Israel adoravam vários deuses. E Israel precisava declarar e mostrar que há somente um único Deus, um Deus verdadeiro. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele é o Criador, Ele é o sustentador, Ele é o provedor de todas as coisas. Ele é quem fere, Ele é quem cura, Ele é quem mata, Ele é quem dá a vida. Ele é o pão da vida, é a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira. Ele é o Senhor, o nosso Salvador. Poderíamos, irmãos, passar o resto do dia a falar da grandeza de nosso Deus. Mas Ele passará a eternidade nos revelando a sua grandeza. Temos motivos mais que suficientes para dispor o nosso coração para amar a Deus em obediência, em reverência, em temor. Nosso amor, ele deve ser com tudo o que temos, sem reservas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força. Amar a Deus, adorá-lo e servi-lo é o maior privilégio que podemos ter. De modo que, quando o Senhor ordena que amemos, está nos dando o que há de melhor para que possamos fazer. Portanto, nosso amor por Deus deve envolver todo o nosso ser interior. Ele deve brotar de dentro. Quando tememos a Deus e amamos a Deus, não teremos medo nem vergonha de mostrar o que há em nosso coração. Não precisamos ter receio de viver no lar ou fora. Não precisamos de máscara. Só precisamos mostrar o que há dentro do nosso coração, o temor a Deus e o amor a Deus. Mostre o que tem em teu coração. Mostre um coração que teme a Deus. Um coração que ama a Deus. E por fim, um coração que obedece a Deus. Versículos 3, 6 e 7. Ouve, pois, Israel, e atenta em os cumprires. Estas palavras que hoje te ordeno, versículo 6, estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te.
A maior prova, irmãos, de que podemos dar de um coração que teme e ama ao Senhor é a obediência à sua palavra. É a obediência àquilo que Ele nos ordena. Quando ouvimos a palavra de Deus e a recebemos em nosso coração, então o Espírito usa a verdade de Deus para transformar a nossa vida, transformar o nosso interior. E assim podemos expor aquilo que está em nosso coração e outras pessoas podem ver. Temos a palavra de Deus em nosso coração, a fim de que outras pessoas possam ver a glória do Senhor refletida em nossas vidas e possamos ser um bom testemunho para elas. A maneira como vivemos é importante, pois confirma aquilo que dizemos e aquilo que está dentro do nosso coração. Precisamos ter o coração cheio da palavra de Deus, a fim de sermos exemplo, primeiro em nossa casa, a começar por dentro do nosso lar, para os nossos filhos, para a nossa família, e depois para os de fora. E eu espero que os irmãos saibam, quando me refiro ao coração, estou me referindo não ao órgão que pulsa e bombeia o sangue, mas estou me referindo ao homem interior, a mente, a vontade, a alma, a inteligência, a disposição do nosso ser, da nossa alma, para obedecer, amar e temer a Deus. Se você não tem um coração cheio da palavra de Deus, como poderá amá-lo? Como poderá obedecê-lo? Como poderá ensinar aos teus filhos? Veja que no versículo 6 ele diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Moisés admoestou os pais a falar da palavra de Deus em sua casa, a passá-la aos filhos e a permitir que a palavra de Deus guiasse as suas mãos, o seu coração, enquanto eles trabalhavam ao longo da sua vida. Ao deitar, ao levantar, ao caminhar, ao sentar na mesa, em todas as situações, é a palavra de Deus que deve reger as nossas atitudes. A palavra de Deus deveria até mesmo controlar quem passava pelo portão e entrava na casa dos judeus. E assim deve ser em nosso lar, nossa casa, nossa família deve ser consagrada ao Senhor Jesus, ao Senhor nosso Deus. Será que você está obedecendo ao que Deus está ordenando em sua palavra? Será que o teu lar é um lugar onde habita o Senhor Jesus? Será que a tua casa é o lugar onde as Escrituras, onde a palavra de Deus é honrada, é temida, é amada, é obedecida? A tua família tem demonstrado isso, primeiro dentro de casa, depois para os de fora. Você percebeu que a responsabilidade de educar os filhos na palavra de Deus é sua? Que esta responsabilidade não é da igreja, não é do pastor, nem das professoras da EBD. Ele diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás. Você falará assentado na casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, em toda e qualquer situação. A responsabilidade de instruir os teus filhos, a tua família, é sua. Deus tem usado este tempo, irmãos, de quarentena para nos ensinar e muitas vezes nos fazer lembrar de muitas coisas. Dentre elas, o tempo que temos negligenciado para a nossa família. A responsabilidade de educar os teus filhos, de instruir a tua família. Um tempo para oração, um tempo para leitura bíblica, um tempo para aprender de Deus e ensinar aos teus filhos. Você tem feito estas coisas durante este tempo que você está em casa? Você tem observado a palavra de Deus? Você tem amado a Deus? Você tem temido a Deus? Você tem aprendido de Deus e ensinado a teus filhos? Ou você está esperando que os nossos cultos voltem, que a nossa congregação volte às nossas atividades, para que os teus filhos recebam a instrução de Deus? Você até hoje
tem falado da graça de Deus para a tua família e os teus filhos, tem educado e ensinado a eles, ainda há tempo de você corrigir a sua vida, corrigir o teu coração, dispor as tuas atitudes, aprender da palavra de Deus, cumpri-las, temer a Deus, amar a Deus, colocar a sua palavra no seu coração, ensinar a teus filhos, a tua família, e assim obedecer tudo aquilo que Deus tem ordenado. Mostre o que há em teu coração. Mostre o temor a Deus. Mostre o amor a Deus. E mostre obediência a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Glorifique e honre o nome do Senhor Jesus. Amém.